Então, boa noite a todos, né? Esperamos que aqui na nossa apresentação não venha nenhum hacker, né? Por favor, porque eu não vou saber lidar com essa situação. E, bom, o que a gente vai trazer hoje? É a introdução à pesquisa científica, que a professora Márcia já comentou um pouco, né? Que é uma apresentação sobre a pesquisa, desde o início, assim, desde aquela parte da fase em que a gente tem a dúvida do que vai pesquisar, qual vai ser o meu tema, quais são os assuntos que eu preciso definir para fazer a busca em bases de dados, e depois também a gente vai trazer algumas dicas de obtenção de documentos, caso a gente não encontre nas bases de dados. Passar aqui. Eu não sei se para mim tá aparecendo só metade do slide. Ah, peraí, deixa eu ver se eu fiz alguma Talvez coisa. tenha Eu algum botei aqui zoom, alguma ajustar, coisa. não sei, aqui ajustar na página. Agora sim. Tá, e tá muito pequenininho, não? Pode ser. Tá pequeno para mim. Pois é, agora como é que eu faço isso? Tá. Vamos Aqui ver. no... Mas é que se eu boto assim, deixa eu ver. Se a gente fecha a câmera, também ele aumenta, né? Eu pensei que era só pra mim que tava pequenininho aqui, até achei estranho. Vamos tentar fechar aqui e ver se fica em tela cheia. Tá, peraí, deixa eu tirar a minha também. Agora ficou melhor. Agora foi, tá. Então é melhor a gente deixar só as vozes, né? E vai passando aqui a apresentação. Aqui, no início, a gente sempre traz os passos da pesquisa. O Super 8. O Super 8 ele é um programa que ele está sendo sempre revisitado pelo sistema de bibliotecas da URGS, que é assim um auxílio, né, desde o início lá de reconhecer a dúvida até a avaliação de toda aquela pesquisa. Por que a gente traz o Super 8? Porque além de ele ajudar no processo de pesquisa, ele é um curso de extensão que qualquer pessoa vinculada ou não à universidade pode fazer, tá? Então, aqui nesse material que depois a gente vai encaminhar para a professora Márcia, tem o link do site do Super 8, lá tem os módulos desse treinamento, a cada algumas horas, a cada 15 horas que se faça, se ganha um crédito. De crédito complementar, né, Lilian? Sim. Isso. E, então, além de ajudar, né, nesse processo de busca que vocês devem estar passando agora, tem esse benefício de poder ficar lá registrado, né, como tendo feito esse curso. E no site do Super 8 também tem, assim, dicas ali de cada um desses passos. Então, a pessoa, assim, não gosto de ver o vídeo, no treinamento aqui não peguei muita coisa, vou lá ler o material. Ou então, eu quero assistir um vídeo, ou quero ver de novo, acessar esse material, tudo tem no site do Super 8, tá? É importante também, né, esses módulos que são apresentados, porque eles auxiliam, né, todo o trajeto da pesquisa. A gente começa nessa apresentação aqui de busca de informação científica, no reconhecer, o buscar e o acessar, que são os 3 primeiros passos. Mas também ele vai auxiliando, né, no uso de bases específicas. Aqui a gente vai dar um panorama geral de como a gente precisa prestar atenção nas bases de dados, de como a gente faz essa busca. Mas, de repente, eu quero saber mais informações sobre a Web of Science, sobre a Scopus, né, ou alguma base mais específica com relação à área da saúde, que são as que mais apresentam aqui no Super 8. E, em seguida, a gente tem a questão do uso, né, do gerenciador de referência, que ele não só pode me auxiliar lá na montagem do meu trabalho para as referências, mas também ele vai poder me organizar a questão de organização da minha biblioteca, né, de tudo aquilo que eu busco, de tudo o que eu estou fazendo para concentrar tudo no mesmo local. E, a partir disso, também as formas, né? Como é que eu posso produzir? Como é que eu vou escrever o meu trabalho? E daí a gente tem os módulos de trabalho acadêmico, mostrando como é que a gente usa o gerenciador, não, a gente usa o editor de texto. E, importante, né? A questão de comunicação, de ser lido, de ser avaliado e de avaliar todos esses processos.
né, todos esses processos que estão acontecendo, porque no momento em que eu falo do o que eu estou necessitando, qual é a minha necessidade de reconhecer, eu preciso ir fazendo várias avaliações ali para que isso possa contribuir realmente no meu trabalho. A Isabela está perguntando, esses módulos do Super 8 são cursos já gravados ou são síncronos? Todo o início do semestre é colocado um novo cronograma, um novo calendário oferecendo esses módulos. Lá no site eles estão gravados, mas eles são apresentados de forma presencial, né? Nos diferentes campos. Então, a gente tem alguns módulos que na saúde, tem alguns módulos aqui no centro, tem lá no campus do Vale, né? E vai tendo uma distribuição dos módulos ao longo do semestre. Então, a gente começa com a pesquisa em base de dados, com o conhecimento do SAB, do Lume, para lá no final do semestre estar com o gerenciador de referências, com o trabalho acadêmico. Tem alguns desses cursos que são, eu acho que estão sendo feitos de forma online, síncrona, além de ser feito presencial. E também coloquei o link ali para vocês verem a agenda, que todo semestre é renovado, todo mês é renovada essa agenda. Uhum. E também tem gravado lá. Isso, e a gente também está criando agora, nesse momento, alguns MOOCs, né, como curso autônomo lá no Lumina. Vou passar aqui, né? Então, bom, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o Super 8, também podem colocar ali, não tem problema. E podem também ir perguntando aqui durante a apresentação. Mas aqui, então, por onde iniciar, né? A gente traz essa tela aqui do Onde Está o Oli, pensando no mundo de informações que a gente tem, né? Para descobrir aí. E como é que a gente vai refinar essa nossa busca, né? Como a gente vai encontrar aquela informação que a gente precisa no meio de tantas que existem na internet para fazer os nossos produtos, né? Artigo, TCC, dissertação, tese. Então, é isso que a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho hoje, né? Que é ali, temos alguns tópicos para pensar, né? Não sabemos por onde iniciar, vamos pensar em cada um deles. A escolha do tema, né? Precisamos escolher um tema sobre o que a gente vai fazer aquele trabalho. Precisamos formular a questão de pesquisa. Continua aí. Então, nesse início, né, a delimitação do tema é que vai fazer com que eu responda a questão de pesquisa. E, a partir disso, também extrair quais são os termos relevantes. Esses termos são o quê? São aquelas palavras-chave que a gente encontra nos resumos, são as palavras-chave que a gente vê no texto, que tem nos títulos dos trabalhos, que, a partir desses termos, a gente vai poder fazer a busca nas bases de dados adequadas, né? E a estratégia de busca é o quê? É a combinação de diferentes palavras para que eu possa refinar ainda mais o meu resultado. Porque quando eu faço uma busca com uma única palavra-chave, ela não é tão ampla, né? Ela me dá algum sentido ali. Mas à medida que eu vou fazendo essa combinação, eu vou conseguindo ampliar mais, ou então vou conseguindo restringir a minha pesquisa. E é importante nesse momento, né, que eu conheça quais os operadores booleanos lá para a base de pesquisa, que a gente use vocabulários controlados quando, né, se aplica nas áreas de ciências aplicadas, até não é tão utilizado o vocabulário controlado. Mas, por exemplo, se eu faço uma busca numa base de dados da área da saúde, se eu não tiver o termo exatamente que é indexado naquela base, eu não vou ter um resultado satisfatório, tá? É importante também a gente testar várias estratégias e não se limitar a uma única base de dados. Então, eu não posso fazer a minha busca somente na Scopus, né? Eu preciso também fazer no portal de periódicos, eu posso também fazer na Web of Science. Então, eu tenho que buscar eu tenho que ir fazendo essas estratégias e aplicando em diferentes bases. É importante que eu salve os resultados relevantes
e organize a biblioteca pessoal, né? Porque a gente não vai ler tudo o que for retornado nessa pesquisa, né? Eu vou fazer uma seleção e para isso também eu preciso ter alguns filtros ali para serem utilizados. Então, aqui na escolha do tema de pesquisa, né? O que é importante nesse momento? Eu preciso escolher algo que eu gosto, mas esse algo que eu gosto para estudar, ele tem que ser alguma coisa relevante, né? Que ele vá preencher uma lacuna do conhecimento, que seja algo novo, que seja algo que contribua também para o avanço do conhecimento. E aqui é importante conversar com o orientador, fazer e começar com uma busca exploratória no Google Acadêmico, né? Quando a gente pensa numa primeira busca, a gente pensa logo lá no Google. Só que o Google, o normal, ele não te traz, ele te traz o resultado em diferentes locais que nem sempre vão ser relevantes para a tua pesquisa. Então, a gente começa com uma busca exploratória no Google Acadêmico, que ele faz uma varredura em diferentes bases de dados e possibilita que a gente tenha uma ideia do que está sendo tratado sobre determinado tema. E daí, a partir disso, né, vamos perguntando, tem uma abordagem alternativa sobre o tema? Tem alguma coisa que já foi estudado, mas que eu posso estudar de uma forma diferente, né? Porque daí, nessas questões, quais os aspectos que precisam ainda ser investigados, que eu posso fazer o avanço? Não vou simplesmente copiar uma pesquisa que já foi realizada, mas eu vou avançar, então, uma nova metodologia, uma nova abordagem, isso é interessante que a gente tenha. E vendo essa questão do tema em relação, nesse primeiro momento da busca com o Google Acadêmico, é para ter uma ideia do que está sendo escrito, né? E depois disso, eu vou relacionar com a literatura científica, porque à medida que eu for escrever no meu trabalho, ele tem que estar alicerçado na questão da literatura, né? Então, o que já foi escrito sobre isso? Eu faço uma exploração com foco no tema, consigo, a partir dessa primeira exploração ali, determinar se existe algum autor-chave para aquele tema, né? Quem são as principais pessoas que escrevem disso. Existem revistas especializadas sobre o assunto, dependendo do que eu estou trabalhando, né? Quais instituições e países pesquisam sobre o tema. Isso daqui é importante com relação ao idioma, né? Quando eu faço uma busca nas bases de dados, principalmente Scopus, Web of Science, eu preciso fazer em inglês, que é o idioma que está sendo indexado. Mas pode ser que a temática que eu estou trabalhando, ela seja, né, mais desenvolvida lá na França ou mais desenvolvida em Portugal. Então, é importante que eu tenha ideia de quais são os idiomas predominantes na escala das publicações. E as áreas do conhecimento que o meu tema abrange, né? É a questão de que é uma área especializada ou ela é multidisciplinária, né? Eu vou precisar buscar em várias bases de dados para fazer essa construção do meu trabalho, ou não? Uma base mais específica com relação ao assunto, ela já vai ser suficiente. E aqui também essa dica de ficar atento às referências de outras publicações, isso é bem importante, porque a gente começa a identificar que no mesmo tema tem aqueles, aí a gente consegue ver aqueles autores-chave, né, ou então as revistas especializadas também a partir daquelas referências em artigos, em trabalhos que são do mesmo tema, né, sempre vão ter aquelas, as clássicas, né. Na escolha das bases de dados, né? Então, é importante a gente refletir sobre a fonte. É uma base multidisciplinar, é uma base especializada. É importante na escolha da base da área de conhecimento.
Questão de abrangência. Aquela base, ela tem as revistas que publicam, não, que são indexadas naquela base, elas têm um caráter, né, regional. Por exemplo, a Cielo é uma base regional, que ela abrange Brasil, América Latina e alguns países específicos, né? Ou não, ela é uma base internacional. A Scopus é uma base internacional, a Web of Science é uma base internacional. Que tipo de documentos tem naquela base de dados? Ou ela é somente uma base referencial, onde eu vou achar o endereço de onde está sendo publicado, mas eu não tenho acesso ao texto completo. Qual é a cobertura temporal? Questão de cobertura temporal é bem importante, né? Tem algumas bases de dados que elas nos dão acesso somente àquelas publicações que foram lançadas há 2, 3 anos atrás, né? A gente não tem um acesso às publicações de 2023. Ou então, ela só me dá acesso até determinado ano, até o ano 2000. Todas as outras informações daquela base anterior a 2000, eu não tenho acesso, e daí eu preciso ter outras formas de conseguir aquele documento, porque pode ser através, né, da comutação bibliográfica, do contato com o autor, enfim. Então, é preciso, né, fazer essa leitura das bases de dados, usar bases complementares, né? A gente nunca deve ficar com uma única fonte, a gente precisa, então, ter essa procura, né? Aplicar essa estratégia de busca que eu vou montar aqui em diferentes bases para ver, comparar os resultados também. Saber usar os recursos para obter uma informação desejada. Eu preciso ver, né, quais são as funcionalidades daquela base, quais são os operadores que são utilizados, como é que eu uso os filtros. Então, sempre buscar aquela seção de ajuda ou sobre a base de dados também para eu conseguir utilizar ela de uma forma mais satisfatória. O material para leitura ficará disponível? Essa apresentação, Jonatas? Essa sim, depois vai ficar disponível. Então, depois que já pensamos, né, qual a nossa necessidade, quais os tipos de bases de dados que precisam utilizar, a gente começa a pensar na organização disso tudo. E um primeiro passo seria a criação de um sumário, né, para organizar as ideias, de forma que eu consiga perceber quais as relações, quais as subordinações de assuntos, para que eu possa, a partir disso, retirar novas palavras-chave que possam me auxiliar na busca de mais documentos. Tá? Então, aqui é importante... deixa eu voltar aqui. Então, aqui é importante, com essa questão do sumário, né, saber ver quais os seus termos relevantes. Faço uma estrutura e não quer dizer que este vai ser o sumário que eu vou usar lá no meu trabalho, quando ele estiver escrito. Mas é uma forma de que eu possa organizar, que eu consiga visualizar tudo o que eu preciso utilizar. Porque a partir do sumário eu vou também ter a indicação dos termos relevantes, vou ter uma ideia de quais as bases eu posso utilizar, de quais os periódicos e autores, né, que estão sendo citados naquela área. Aqui nós temos, então, né, conhecer os instrumentos da área. Terminologia da área da pesquisa. Ali, uma das dicas é conhecer vocabulários controlados e outras terminologias. O que é isso, assim, para determinadas áreas, por exemplo, a área da saúde, né, acho que ele já tinha falado antes, tem algumas áreas que só tem alguns termos que são autorizados, eu não posso usar uma linguagem natural para pesquisar naquela base de dados, né? Eu preciso utilizar um termo autorizado pelos vocabulários. Nos casos, assim, no caso aqui dos cursos da ciências contábeis, atuariais, economia, a gente não encontra muito isso, mas de qualquer forma, muitas vezes é possível encontrar tanto na biblioteca quanto na internet mesmo alguns vocabulários da área, né, para que a gente tenha, assim,
algum norte de encontrar outros termos que não só a nossa linguagem natural para usar esses termos nas bases. Também a gente pode fazer isso através de outros trabalhos, a gente pode verificar em outros trabalhos o que o pessoal está usando em palavras-chave de outros artigos, né, ou de outros, enfim, trabalhos acadêmicos também. Aqui, canais de comunicação científica. Conheça os meios de divulgação da área de pesquisa, como periódicos, anais de eventos, livros, relatórios técnicos. Dependendo da área também, vai ter, a gente vai ter resultados que são, por exemplo, de maior periodicidade, que a gente vai precisar utilizar revistas, jornais científicos ou eventos. Outras áreas se desenvolvem em as pesquisas através de livros, ou então relatórios técnicos. Acho que a área assim, de contábeis e atuariais também é muito ligada à legislação também, depois se a professora Márcia quiser complementar um pouquinho também. Então, assim, aonde que está, né? Onde que eu vou precisar buscar aquelas informações e quais são as fontes mais utilizadas na minha área, onde as pessoas publicam. Bases de dados e outros instrumentos, então, que seriam esses locais onde a gente vai buscar essas fontes, né? As bases de dados, que a gente chama, daqui a pouco vai ter ali uma tela sobre as bases de dados, os catálogos de bibliotecas. O SAB, por exemplo, é um catálogo de todas as bibliotecas da URGS. Eu posso também utilizar de outras bibliotecas do país ou até de fora também. Bancos de dados, né, que também é onde é possível encontrar dados de pesquisas, os repositórios, que são onde a gente encontra material acadêmico das universidades, bibliotecas virtuais e outros, né? Aqui a professora Márcia colocou, dependendo da área temática, tem muita legislação, como a área tributária. Então, precisa sempre ter, né, essas leis, né, ter onde buscar essas leis atualizadas, né, isso é importante. Aqui são os exemplos de bases de dados, algumas multidisciplinares, como o Google Acadêmico, que é onde a gente pode iniciar a busca. Tem a Scopus e a Web of Science, que são bases de dados internacionais de grande relevância, as maiores do mundo, as mais utilizadas. Elas são pagas, mas a gente tem acesso através do portal de periódicos da CAPES, que depois a gente vai mostrar ali também. E tem no site das bibliotecas URGS, aquele link que tem ali, é possível encontrar uma lista com todas as bases de dados que tem, ou que tem tanto algumas que tem no portal de periódicos da CAPES, que a URGS tem acesso através desse portal de periódicos, quanto outras bases que a própria URGS assina. E aqui nós temos alguns exemplos de bases que podem ser utilizadas como vocabulário controlado, que é para definição de termos. A JSTOR é paga pela URGS, tem ali, por exemplo, do Banco Mundial, tem outras ali, dicionário de economia, Palgrave, enfim, tem outras fontes que a gente pode utilizar. Aqui, então, né, o que a gente vai usar, então? O que são? Depois a gente vai ter a telinha ali da base de dados, né? Quando a gente chegar lá na base de dados, o que a gente vai se deparar com o quê? Com termos. Termos vão ser as palavras ou conjuntos de palavras que nós vamos usar, que nós vamos escrever lá nas caixinhas. Os campos são aonde que a base de dados vai procurar aquela informação. Se é no título, se é como autor, se é assunto, se é no texto completo. E operadores são palavras ou símbolos que a gente utiliza para fazer uma ligação entre os termos, para explicar para a base de dados o que a gente quer. O que a gente quer que ela faça, né, com aqueles termos, se combina, se vai ampliar a busca, se vai diminuir, restringir, né, a busca. Então, acho que na próxima tela ali a gente tem, né, Lilian, os exemplos. Aqui ali os termos, né, no caso ali desenvolvimento econômico, está entre aspas, que é indicando que a gente quer que a base faça a busca com aqueles dois termos um ao lado do outro, é exatamente esse o termo que a gente quer.
Os campos, então, ali no SAB tem os exemplos, né? Texto completo, autor, título, assunto. E os operadores booleanos, a gente encontra tanto no SAB quanto em diversas outras bases de dados, já vai ter ali essa opção. Os mais usados, que é AND, OR e NOT. A gente vai também explicar o que significa esses operadores. Mas dependendo das bases de dados, né, pode ter outros operadores. Então, é importante que a gente leia a ajuda lá da base de dados, que a gente saiba utilizar corretamente esses operadores para que a gente possa ter uma procura, né, e um resultado mais eficiente na nossa busca. Isso, é verdade, porque pode não ter na base ali já explicando, né, já esses termos para a gente utilizar, podem ser outros. Mas, né, como eles são os mais comuns, a gente traz aqui. O AND, ele vai restringir a busca, porque vocês podem ver ali na tela que o que a base de dados vai me trazer é aquela interseção entre os dois conjuntos, ali, os dois círculos, né? Vai me trazer documentos que contenham os dois termos que eu coloquei. Eu coloquei ali aquela expressão, academia de ginástica and idoso. Então, o que tiver só academia de ginástica, a base não traz. O que tiver só idoso, também não. Ela vai trazer documentos que contenham os dois termos juntos, no mesmo documento. O OR significa ampliar a busca. Ele pode ser usado para sinônimos, para plural. Ali tem o exemplo terceira idade, OR idoso. Né? Posso utilizar que ela vai me trazer documentos com um ou com outro termo ou com os dois juntos. E o NOT significa excluir um aspecto da pesquisa. No exemplo ali, terceira idade, eu quero documentos sobre terceira idade, mas não que tratem sobre feminino, terceira idade masculino. Então, ele vai me trazer só isso aqui, né, que eu pedi. Então, tem essas opções aí. Além disso, tem outras também que pode mudar, como está dizendo ali, bases diferentes, usam operadores diferentes. O asterisco, às vezes, é dólar, às vezes é outro símbolo, né? Mas existe essa possibilidade de a gente colocar uma raiz de uma palavra, coloca um símbolo, e aí ele vai depois, ele me traz todos os termos, economista, economia, econômico, né? Então eu posso utilizar assim raízes, a raiz das palavras. Aspas, como a gente já falou, é um trecho, alguma até frase, muitas vezes, que eu quero colocar e quero que seja exatamente daquela forma, então a gente utiliza as aspas. Os parênteses é uma forma de mostrar para a base de dados que a gente quer fazer uma operação ali em separado, né? A base de dados, então, nesse exemplo, né, vai ter ali Brasil or Chile, quer dizer que é para procurar mortalidade infantil em um ou outro desses países. E nem sempre a gente vai utilizar isso ali nas caixinhas, né? Mas é possível utilizar, né? Se a gente quiser fazer junto, a busca junto já, né? Não quer... eu podia botar mortalidade infantil Brasil e mortalidade infantil Chile, mas eu já quero pesquisar os dois juntos, então eu faço dessa forma. Aqui, para um exemplo de problema de pesquisa. Qual o risco de eclâmpsia em mulheres grávidas com pressão arterial alta? A gente tem exemplos de termos que podem ser autorizados ou não, né, como a gente tinha falado. E chama atenção, né, que a questão desses termos, ele já está aqui, ó, no problema mesmo, né? Então, eu começo retirando essas primeiras palavras, esses primeiros termos do meu problema de pesquisa. E depois eu vou vendo se é dessa forma ou não, né, que pode ser colocado aqui. Então, eu vou ampliando. E a questão do sumário, né? Quando eu tenho, a partir dessas respostas que eu tenho aqui do problema de pesquisa, no meu sumário também eu posso ver se não está faltando nenhum elemento, né, para completar essa pesquisa.
Então, aqui é a forma, né, que a gente vai montando a estratégia de busca usando os operadores booleanos, né? Aqui eu tenho a indicação de que eu quero o que está dentro do parênteses primeiro, né? Ou uma ou outra, que são tratados como sinônimos, e fazendo essa relação eclâmpsia com este resultado e com este resultado aqui, e isso vai ampliar a minha pesquisa. Aqui ainda tem outro exemplo, né? Ainda com o tema de pesquisa sendo saúde da mulher vítima de violência doméstica, quais os termos que eu consigo tirar deste tema e fazer essa relação também, né? Ou um ou outro, aqui quero os dois, ou um ou outro, fazendo essa relação ainda com violência e Brasil. Na realidade, eu falei que amplia, né? Isso restringe, porque ele vai ter que trazer todos esses elementos presentes na busca. E ali também chama atenção a questão do SUS, saúde pública, Sistema Único de Saúde. Vejam quantas formas que um conceito tem tantas formas de a gente mostrar, falar, né, escrever. Então, nesses casos é possível utilizar o OR. Né? Então, é isso, quando a gente estiver lá pensando, lá no início nos termos, tem que lembrar de todas as formas como podem ser conhecidas aquele local ou aquele conceito que a gente quer utilizar. Então, ali era outro exemplo. Essa tela aqui, né? O que diz? Eu fiz toda a pesquisa. Não encontrei nada, então não tem nada sobre isso. A gente tem que pensar que não é bem assim, né? Porque eu não encontrei não quer dizer que não há nada sobre aquele tema. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Não encontrei nada, vou refazer a minha estratégia de busca. Vou avaliar os resultados, né? E vou pensar em procurar fontes adequadas, vou pensar no singular, no plural, vou pensar em termos mais específicos, ou quem sabe termos mais gerais. A questão da tradução, que a Lilian comentou antes, né? Termos em inglês ou outros idiomas podem me abrir muito mais a pesquisa. Vou pensar em sinônimos. Vou verificar a cobertura das bases de dados. Será que o que eu estou procurando lá naquela base de dados, ela cobre aquele tipo de documento? Já vou ver, meu amor. E refinar a expressão de busca, né? Posso, então, pensar em termos mais adequados e posso utilizar filtros na base de dados. Aqui temos os exemplos, né, de onde fazer as buscas, né? Então, como a gente já tinha mostrado um pouquinho antes de exemplos de bases, que é o SAB. O SAB+, antes era só SAB, porque o SAB antes ele era o catálogo só das bibliotecas da URGS com o que tinha de físico e algumas das bases que eram assinadas, mas pouca coisa. Depois, o SAB+, é uma busca integrada em quase todos os recursos online também, além dos físicos, quase todos os recursos online que a URGS tem. Então, é possível encontrar muito material digital também no SAB. Google Acadêmico, o portal, aquele tele colorido, é o portal de periódicos da CAPES, que deve ser bastante utilizado. Ele tem um guia muito bom lá no próprio portal, um guia de utilização. Ele tem também treinamentos que eles fazem online. E ali a gente vai encontrar muitos tipos de fontes. A Cielo também, que é uma iniciativa brasileira e de acesso aberto. Então, ali nós vamos encontrar textos completos, né? Lume é o repositório digital da universidade. Também ali nós vamos encontrar em texto completo a produção acadêmica bem abaixo, um pouquinho. E a Scopus e a Web of Science, nem sempre a gente vai encontrar o texto completo, mas elas vão servir para nos dar uma referência de onde encontrar aqueles documentos e o que está sendo tratado naquela área.
E para usar essas bases de dados que são pagas, né, é importante, ou que são pagas pela universidade ou então pela CAPES, é importante que a gente tenha a configurada proxy no nosso computador. Né? Nesse site aqui, ele mostra as diferentes formas de configuração da proxy, que vai fazer o quê? Vai mostrar para a base de dados, vai mostrar lá para o portal de periódicos que eu estou na rede da universidade, né, que eu tenho um vínculo ativo com a URGS. Se não for isso, muitas vezes a gente pode fazer a busca lá no Google Acadêmico e vai chegar na base, na revista, no periódico, e ele vai mostrar a referência, vai mostrar o texto completo, e quando a gente clicar nele, ele vai mostrar que custa $52 para te ter acesso àquele documento. Quando a gente faz essa configuração de proxy e também faz a busca a partir do portal de periódicos da CAPES, né, com a identificação da instituição, quando a gente chega na página da revista, ele possibilita que a gente tenha acesso ao texto completo. Então, é importante, né, que a gente faça essa configuração. Na semana passada, a gente fez um treinamento de Zotero com a turma do PPGI, e daí estavam mostrando lá, a gente fez a busca no portal de periódicos, e teve uma aluna que entrou, salvou vários documentos, né, conseguiu baixar os documentos lá do portal, e ficou salvo no desktop do computador lá do laboratório. E depois ela mandou um e-mail para a biblioteca pedindo ajuda porque ela não tinha conseguido entrar naqueles documentos, né? Porque daí ela deixou lá, não colocou no usuário dela, ficou no computador. Quando ela chegou em casa e ela precisou ter acesso de novo àquele documento, ele não estava abrindo, ele estava mostrando que ela precisava pagar por aquele acesso. Aí eu mandei para ela esse link e mandei também o guia lá do portal de periódicos da CAPES, mostrando como é que tu faz o acesso CAF. E disse para ela, olha, se tu conseguiu abrir na rede da URGS, a gente tem acesso a esse documento. Então, tu segue estes passos e me diz, né, que se tu não conseguir, para ver o que aconteceu. Ela me mandou o e-mail ali dizendo que não, ela fez a configuração do proxy e tinha em casa conseguido ter acesso também aos documentos. Então, é importante, né, que quando a gente faz isso, faz essas buscas, lá na rede da URGS, ele entra direto, eu não preciso me identificar. Né? Ele reconhece que a universidade tem esse convênio. Mas em casa, nem sempre é assim. Em casa, a gente chega na base de dados e não tem acesso, ele fica cobrando. Então, é importante também, eu fiz uma busca lá no Google Acadêmico, achei diferentes documentos, eu preciso também ir para o portal, né, para fazer a busca por dentro do portal, identificado como URGS, para ter acesso àqueles documentos. Aqui a gente traz um pouquinho a diferença, né, entre acesso aberto, livre ou restrito. O acesso aberto é aquilo que tem o texto completo e que não é necessário eu configurar o proxy, eu não preciso fazer login, não preciso fazer nada. Isso acontece na Cielo. Né? Todos os documentos que estão lá na Cielo, elas são de acesso aberto. Eu clico ali e já vejo o texto todo. O acesso livre, ele pode me dar somente as referências ou os resumos, não necessariamente o texto completo. Muitas vezes acontece isso lá na Web of Science, acontece lá na Scopus. Né? Então, que eu vou ter a referência, mas eu não vou ter o acesso. Não vou ter acesso ao texto completo. O acesso restrito é aquele que requer a configuração da proxy da URGS ou login, né, CAF do portal de periódicos. Os livros da minha biblioteca também é um acesso restrito. Né? Quando a gente faz a busca lá no Sabe Mais e eu tenho o resultado de um e-book assinado pela universidade, eu preciso também me identificar com o número do meu cartão, com a senha de aluno, para ter acesso ao texto completo. Então, este é um documento restrito, somente a comunidade da universidade tem acesso. Outras pessoas podem fazer a busca e elas vão ter o acesso livre, vai saber que aquele documento existe, mas eles vai ser de acesso restrito porque ela não se consegue ter
acesso ao texto completo. Então, como é que eu faço o acesso, né, ao SAB? Ele pode ser feito a partir das páginas das bibliotecas setoriais ou então direto aqui no sabemais.urgs.br para fazer a busca. E a Vivian falou, né, ele é integrado por quê? Porque ele integra diferentes bases de dados e também aquele material lá do portal de periódicos que é de acesso... Deixa eu falar aqui... de acesso aberto. Então, tudo que tem de acesso aberto no portal de periódicos, ele é recuperado também aqui no Sabe Mais, né? Algumas bases de dados que são assinadas pela universidade são recuperadas aqui. E é importante a gente saber também a diferença, né, entre o catálogo da biblioteca e o Lume, né? Tudo que eu tenho lá no Lume, eu consigo buscar aqui pelo Sabe Mais também. Uma diferença entre essas duas coisas, né? O repositório e o catálogo da biblioteca. Tudo que está no catálogo da biblioteca hoje, pode ser que amanhã não esteja mais ali disponível, né? Porque o acervo, ele é avaliado, ele vai sofrendo baixas, vai tendo acréscimos, né? Então, nem tudo que está no catálogo é garantia que hoje está aqui e amanhã vai estar. Diferente dos repositórios, né? O repositório ele tem um compromisso de preservação da informação. Então, tudo que está no Lume hoje é garantido que daqui a 20 anos vai estar disponível também. Aqui as principais, então, bases de dados, né, que o Sabe Mais ele está integrado. O Minha Biblioteca, que é uma base de dados de livros, né, principalmente com relação à bibliografia básica da graduação, tem muitos livros ali nestas áreas. O Lume, que é o repositório institucional. Cielo, que é, então, essa iniciativa de acesso aberto. Estas outras bases de dados que são assinadas aqui, que a gente tem acesso. Tudo isso daqui eu posso fazer a busca e eu vou ter o resultado lá no catálogo. Essas bases de dados que estão listadas aqui fora, elas também são assinadas pela universidade, mas elas não têm essa integração no catálogo. Então, se eu preciso de uma norma técnica da BNT, eu preciso entrar diretamente nesta base aqui e fazer a consulta ali, e então eu vou ter acesso à norma técnica. Né? Essas outras bases de dados aqui também, revista dos tribunais, né, que tem muita coisa de direito, de legislação, então é interessante fazer a busca diretamente na base de dados aqui. A Embase é uma base da saúde, o Pivot é uma base que trata de financiamento, né, para pesquisa. Então, aqui tem alguns resultados do Minha Biblioteca, que são e-books de texto completo, bastante voltados para a questão da bibliografia básica da graduação. Aqui, toda vez que tem esse símbolozinho do Super 8, isso indica que tem um módulo específico lá no Super 8 que vai falar sobre esse tema. Então, aqui a gente passa, né, é só uma visão. Lá no Super 8 tem um módulo todo de 2 horas falando qual é a forma correta que eu vou fazer a busca na minha biblioteca, como é que eu posso ter o acesso, né, como é que eu posso usar ele lá no aplicativo, salvar, né, exportar. É importante também na questão das bases de dados, a exportação dos resultados, né? E para isso é interessante que vocês usem um gerenciador de referências, né? Para que vocês possam, à medida que vão fazendo as buscas nas bases de dados, poder montar uma biblioteca e guardar todos os documentos lá. E além de guardar os documentos, é possível fazer anotações, é possível já ir montando as citações de vocês, com notas ali indicando o que é importante naquele texto, para que depois, na hora de construir, né, na hora de estar na escrita, isso vai facilitar muito, além da questão das referências, que ele pode gerar automaticamente. Para isso, é importante também que os campos estejam todos preenchidos corretamente. Aqui o repositório digital da universidade, né, o Lume, todos os trabalhos que são defendidos na universidade
universidade, todas as publicações dos professores, dos técnicos, dos alunos, né, vêm para esse repositório aqui, com a garantia de preservação da informação, né? O que está hoje aqui vai estar daqui a 20 anos disponível também. Este daqui também tem um módulo do Super 8. É interessante, né? À medida que a gente vai começando a buscar materiais sobre o assunto que vai ser tratado ali no TCC, né? Que a gente faça a busca aqui nos trabalhos acadêmicos e técnicos, né, que eu posso vir na comunidade lá do curso de Ciências Econômicas e ver o que os colegas já estão também, já escreveram sobre isso. E usar, né, o resumo deles como meio de verificar o que está sendo produzido, a lista de referências como mapa, né? A gente busca sempre aquelas informações ali e vai vendo, dependendo, diferentes colegas escreveram sobre o mesmo tema e eles estão usando praticamente os mesmos autores ali. Então, olha, esses autores aqui são importantes, preciso buscar, né, esses documentos. Mas é importante que a gente use isso como meio, né, como um mapa, que a gente não fique usando a PUD, citação de citação. Parei no coleguinha que escreveu em 2022 ali, né, achei as referências, ele escreveu tal coisa. Uso só como meio de chegar no autor original. A Cielo, então, que a Vivian já tinha falado, que é essa plataforma, né, de texto completo. Tudo que está aqui eu tenho o acesso ao texto completo na hora, com acesso livre, eu não preciso me identificar, eu não preciso fazer nada para ter esse acesso. Ele tem a coleção de periódicos, também uma coleção bem menor de livros, né, os periódicos desses países aqui, e daí a gente vê aquela questão de é uma base de dados internacional ou é uma base de dados, né, com uma abrangência mais regional. Então, aqui os periódicos Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Espanha, México, nas áreas de saúde pública, Uruguai, África do Sul, e aqui outras plataformas, então, a Cielo Livros e essa daqui também, esta biblioteca, que a gente pode ter acesso. Aqui o portal de periódicos, que a gente também tem no Super 8, é bem interessante de fazer o curso. Além de o próprio portal oferecer os treinamentos, né? Tem ali, vocês estão vendo, ó, sobre acervo treinamentos. Ali a pessoa se inscreve e faz os treinamentos do portal. E é um recurso que ele tem que ser bastante utilizado, gente, porque assim, ó, o portal de periódicos ele é pago com recursos públicos pela CAPES e oferecido às universidades, e não é todas as universidades que têm. Elas são as federais, né? E as outras, por exemplo, que são particulares, têm que ter uma boa avaliação. Isso, que tem um programa de pós-graduação com boa avaliação em alguns centros de pesquisa, né? Então, e quando a gente precisa desses documentos que não estejam disponíveis aqui, no mínimo 30, 40 dólares cada artigo. E às vezes é só para leitura, não é nem para baixar o documento, né? É para leitura online ali por 2, 3 horas. Então, é importante a gente ter essa dimensão do investimento público que é feito na assinatura desses periódicos, dessas bases de dados. E o que justifica a continuidade desse serviço? É o uso, né? Porque tu não vai gastar 400, 500 bilhões de reais numa plataforma em que não tem acesso. E a garantia, né, de revisão por pares, de qualidade da pesquisa que está sendo colocada aqui, e tudo isso para o desenvolvimento da pesquisa no país. Então, é importante que a gente utilize. E pensando também, né, que da importância desse sistema, porque ele substitui o dinheiro que antes o governo federal mandava para as universidades comprarem periódicos impressos.
né? Então, por isso que começou o portal de periódicos CAPES. Mas hoje em dia ele não é só de periódicos, ele contém livros, trabalhos acadêmicos, trabalhos apresentados em congresso, enfim, então ele tem uma infinidade de fontes, né? E por isso realmente é bom que seja utilizado e a qualidade da informação ali ela é relevante, né? Então é por isso que a gente sempre vai priorizar usar esses recursos que a universidade nos oferece do que só usar o Google, né? Então, assim, por isso, como a gente diz, até a gente pode ter acesso a alguma coisa no Google, mas e os critérios todos, né? De a gente pensar quem é que escreveu, qual é a instituição responsável, né? Aqui a gente sabe que vai estar lidando com materiais de qualidade acadêmica, científica, né? A gente pode passar essa aqui, né, Lilian? Então, aqui o acesso no portal de periódicos, ele pode ser feito através do proxy, que a Lilian já explicou antes, ou pela rede federada, que é o CAF. Esse acesso CAF ele é mais fácil de fazer. A gente pode fazer ali no próprio site do portal de periódicos, tem um botãozinho ali, acesso CAF, ele vai nos encaminhar para uma página onde a gente tem que colocar o nosso número do cartão e a senha do portal do aluno. E aí a gente vai ficar logado como sendo vinculado à universidade. E a tela do portal ali, aqui é um exemplo de resultado de pesquisa, né? Ele tem ali já alguns refinamentos, né? Que a gente pode ver, o que apareceu ali eu posso escolher só artigos, só o que é artigos de jornal, o que é livro, né? Enfim, eu já posso ir buscando aqui, ou tem outros ainda, outros filtros, assunto, data, coleção, idioma. E na lista mesmo ele vai mostrar já o título do documento, que tipo de documento é, já vai apresentar o resumo, para que a partir da leitura do resumo eu já possa começar a escolher os documentos que eu vou salvar. Eu posso salvar essas referências, não o documento, né, mas as referências dos documentos, clicando nessas caixinhas que tem aqui. Se eu estiver logado, além de estar logado no CAF, estar logado também no meu espaço aqui. Deixa eu voltar aqui que eu acho que aparece esse meu espaço. Aqui, ó, meu espaço, tem esse botãozinho, também é um perfil que a gente coloca aqui dentro, que eu posso utilizar para salvar essas referências, exportar para os gerenciadores de referências também. E aqui no portal vai ser também como a mesma questão, assim, eu fiz uma busca, daqui a pouco não deu certo com aqueles termos, aí eu posso utilizar outros, né? O negócio é ir testando as buscas, né, para conseguir relevantes resultados. A Scopus, que a gente já tinha comentado, então, é uma das bases mais importantes, assim, internacionalmente. Ela tem as referências dos documentos, e nem sempre vai ter o texto completo, né? Mas aí, se a gente tiver como buscar em outro local, pelo menos a gente vai ter a referência completa de onde ele está publicado, podemos ver se outra biblioteca tem acesso. E tudo isso é importante, gente. Tanto a Scopus quanto a Web of Science ou qualquer base de dados paga, não adianta a gente ir lá no Google digitar, eu sou da URGS, eu vou botar Scopus lá no Google. Vai aparecer a Scopus, mas não vai aparecer, eu não vou ter como entrar lá, me identificar que eu sou da URGS. Então, eu tenho que fazer o seguinte, tem que entrar no portal de periódicos da CAPES, aí vou lá e assim que eu entrar e me identificar ali como sendo da URGS, aí eu vou ali onde tem aquele acervo, lista de bases. Vou clicar nessa lista de bases e aí eu vou poder digitar, então, vou digitar Scopus e aí vai abrir a interface da base de dados Scopus
e eu logada como vincular à universidade. Então, isso é importante de lembrar. Recursos pagos que tenham no portal de periódicos da CAPES, eu preciso entrar através do portal. Mesma coisa para revistas. Tem uma revista famosa lá da área da contabilidade que é paga. Mas se eu entrar pelo Google ou pelo site da revista, eu não tenho como entrar, mas eu posso entrar ali nesse mesmo link ali, acervo, só que eu vou em lista de periódicos e digito o título da revista e aí o portal me encaminha lá, logada para o site da revista. A Scopus ainda, né, que tem ali mostrando que tem a caixinha, que nem o portal de periódicos, que nem o SAB, que a gente pode adicionar campos ali. Também o tipo de resultados que aparece, né, já vai aparecer ali o título, os autores, a fonte. E aqui está sinalizado export, que é dizer que assim, eu posso exportar essas referências para os gerenciadores de referências, o Zotero, né, e outros, que é para a gente utilizar lá na nossa biblioteca pessoal. E a contagem de citações, que conta para rankings, né, os artigos mais citados, os autores mais citados. Então, também tem nessas bases de dados. A contagem de citações conta no fator de impacto, né? Então, que é uma forma de também avaliar a qualidade dos periódicos. Aqui, a Web of Science é mais ou menos como a Scopus, né? Ela é tão relevante quanto, né? Então, é super conhecida também, tem lá no Super 8 módulo, tanto da Scopus como da Web of Science. E também tem os seus próprios rankings, né? Como a Lilian estava falando, assim, de avaliação, né? De divulgação. Aqui também, mesmo esquema, entra lá na lista de bases pelo portal de periódicos e aí vai entrar lá na Web of Science, que tem essa carinha aqui. E vai apresentar os resultados, também vai ter filtros, ali aparece, né, quantidade de documentos, é bem considerável, contagem de citações. E o Google Acadêmico, que a gente também indica, né, ao invés de usar apenas o Google, então a gente pode tentar buscar artigos e material acadêmico no geral no Google Acadêmico, porque pelo menos ele vai ser mais seletivo, né? Ele vai incluir repositórios institucionais, outras bases, ou então diretórios, né? Tem muitos diretórios de acesso aberto, que a gente, pesquisando no Google Acadêmico, consegue encontrar documentos. Então, aqui, como é ali, né, a busca, bem parecida com a do Google mesmo, né? E só que ali já vai dizendo, né, quem são os autores, onde é que está publicado, né? Tem algumas funcionalidades a mais o Google Acadêmico. Aqui tem um esqueminha da diferença, né, entre eles. E aqui aparece também um ranking de citações, tem as versões, os tipos de versão do documento, porque muitas vezes pode ser, tinha uma versão que era um pré-print, que foi antes da publicação oficial, né? Então ali já vai dizendo quais são as versões que tem, que estão disponíveis. Não é aquela coisa, aparece tudo misturado no Google, né? Pelo menos aqui tu pode verificar o que é cada uma daquelas, qual é a etapa de publicação. A criação de alertas também dá para fazer aqui para receber no seu e-mail quando chegar material daquele assunto. Né? Então, já tem aqui um refino melhor. E aqui, né, chama atenção na caixinha de busca ao uso das aspas para que a expressão exata seja procurada e o END, né? Normalmente o END já é o operador padrão das bases de dados, né? Às vezes, quando a gente não coloca o END, ele já entende dessa forma. Mas aqui, ó, fazendo essa relação, eu quero que restringir isso, eu quero que apareça somente resultados com informática na educação e gamificação. Se tiver um ou outro, não me interessa.
Aqui outro exemplo, né, também de busca. E aqui é importante a questão, ó, do exportar tudo, né? Que ele permite que a gente faça essa conversa com o gerenciador de referências. Então é importante a questão de criar a minha biblioteca, de conseguir salvar esses resultados aqui no gerenciador. Aqui, até esse momento, então, encontramos vários documentos. Agora, o que a gente, né, o que salvar? O que disso tudo eu vou salvar para utilizar no meu trabalho? Então, aqui é que entram os critérios importantes de avaliação daqueles documentos. Claro que a gente já teve um filtro bem importante aí, que já foi os termos que a gente utilizou, já foi os locais onde a gente procurou, que são locais com boa qualidade, com informação de boa qualidade, mas agora a gente vai poder também fazer assim um filtro mais apurado, né, dessas publicações que nós encontramos. Aí, em relação à credibilidade daquela informação, atualidade, de quando que ela é, se ela está atual, se ela não está, se é importante que ela seja atual ou não, a autoridade, quem é o autor, quem é a instituição que está por trás desta informação, é um autor reconhecido, é uma instituição reconhecida, e outros critérios também, né? A questão do custo, se a gente vai ter que arcar com com o custo de daqui a pouco, eu tenho que pegar e conseguir uma cópia em outro local, e se eu vou poder arcar com aquele custo, né? Enfim, a disponibilidade, a cobertura. Não sei se a Lilian quer falar um pouquinho aqui dos critérios também. Então, é importante, né, que a gente faça sempre. Eu acho que na sequência já tem algumas coisinhas com relação à credibilidade. Questão da credibilidade, né? Quem disse? Quem é vinculado a alguma instituição, apresenta referências às fontes de dados, alguém patrocina essa informação. Isso. Aqui tem um exemplo. Aqui tem um exemplo, né, da questão de patrocínio da informação. Né? Então, a gente tem que ter clareza na busca, na seleção desses documentos para ter certeza, né? Quem é que está por trás daquela informação ali, para que eu não esteja fazendo de uma forma coerente, né, a minha escrita. Então, esses são dados que a gente precisa levar em conta. Vivian, próximo. Questão de atualidade. Quando foi dito, se a informação é atualizada, se apresenta data. Né? Na ABNT, a data é um elemento obrigatório. Né? E isso também tem a ver com a atualidade da informação. Por exemplo, a legislação. Não posso usar uma legislação de 5, 6 anos atrás na área de contábeis, se ela é atualizada anualmente, né? Então, eu sempre tenho que usar aquilo que é mais atual, que está em vigência. Claro que se eu estiver fazendo um estudo comparativo, fazendo um estudo histórico, eu vou poder usar fontes mais antigas. Mas se não é esse o caso, eu sempre preciso buscar essas informações mais atuais. Próximo. Aqui, né, tem a indicação de data, né? Quando que isso foi submetido, quando que ele foi aceito, quando que ele foi publicado. Nem sempre essas datas elas são próximas, né? Normalmente, uma publicação, às vezes, pode levar uns 2 anos, né, entre a sua submissão e a publicação realmente. Então, eu tenho que estar atento a essas informações, porque isso pode contribuir, né, para a desatualização do meu trabalho. Questão de autoridade. O autor está identificado, apresenta a vinculação, apresenta o currículo, né, porque é bem diferente a gente usar aquele autor
que está ligado à URGS, né? Eu vou citar a Márcia Bianchi no meu trabalho, ou então eu vou pegar um autor de um blog lá que não tem nenhuma indicação de onde surgiu. Tá com um texto maravilhoso, tá bem escrito e coisa e tal, mas não diz de onde é, não tem as referências, não tenho como saber aquela informação, né? Quem é que está por trás daquela informação. Então, essa questão de autoridade também ela é bem importante na escolha das fontes. Aqui, né, nos periódicos científicos, então, os autores sempre se identificam com a indicação da instituição, a vinculação institucional. Confiabilidade. Fontes originais. Site. Que site é esse? Que livro é esse? É um fato ou opinião, né? Nesse tempo de fake news, é muito importante a gente ter isso, né? A questão de diferenciar fato ou opinião. Também onde eu estou buscando as minhas fontes, né? Para o trabalho acadêmico, a gente entende que ele tem que ser a partir do resultado de pesquisa. Então, os periódicos acadêmicos, eles são avaliados por pares, eles têm critérios, né, de organização da informação ali que tem que ser seguidas. Ou então eu vou fazer a busca lá no Google, vou jogar e vou pegar o primeiro site que aparecer com aquela informação, tá? A gente tem que ter esse senso na hora de escolher as nossas fontes. Fonte original ou interpretação do original. Como localizar? O que é isso aqui? A PUD. Fonte original. Volta ali, Vivian. Não, eu achei que ia ter algum exemplo. Isso. O que a fonte original é aquela onde eu peguei o trabalho da Vivian e a Vivian está citando a Márcia, né, como fonte da informação dela. E lá na lista de referências dela tem o trabalho, o artigo que a Márcia publicou com o link. Mas eu só faço uma indicação de que a Bianca escreveu em tal ano e foi citada pela Carraveta em tal ano. Né? Não vou lá conferir se aquilo que a Vivian está colocando no trabalho dela foi realmente o que a Márcia falou. Né? Porque no nosso trabalho, o que a gente busca? A gente busca que as fontes, elas concordem, né? Ou discordem daquilo que a gente tá escrevendo. Mas normalmente a gente quer fontes, né, que corroborem, que digam que aquele pensamento que eu estou tendo, ele está de acordo. E às vezes a gente acaba fazendo com que fazendo a interpretação, né? A Vivian fez uma interpretação do que a Márcia falou para fechar com o trabalho dela. E daí vocês vão lá no trabalho da Márcia e não é nada aquilo que ela tinha dito. Então, é importante que a gente faça isso. E muitas vezes eu posso não ter acesso a esse original. Às vezes é um livro, né, muito importante naquela área, mas que a gente não tem aqui na biblioteca, que a gente não tem no sistema de bibliotecas. Isso é importante de lembrar, assim, ó, porque, por exemplo, a professora Márcia, ela sempre comenta que essa questão do citado por muitas vezes nem deveria ser aceito, né, em trabalhos, porque existe esse recurso em casos de que tu não achou mesmo a fonte original, mas é que às vezes se torna uma coisa tão corriqueira de ver em trabalhos assim as pessoas, o fulano acude Beltrano, mas assim, o fulano lá era bem fácil de achar, aí isso denota uma preguiça, parece que a pessoa não quis procurar, sabe, não é que ela não achou, ela podia também ter pedido ajuda, né, numa biblioteca, enfim, mas é que às vezes as pessoas não se dão conta que aquilo ali é uma coisa que pode ser prejudicial para o seu trabalho, por isso que acabam fazendo, acabam vendo, né? Eu vejo em todos os trabalhos, vou fazer também. Mas é que isso que a Lilian falou é bem importante, assim, daqui a pouco, né, aquela fonte original nem estava falando aquilo, e eu estou colocando meu trabalho. E aí vai ficar,
né, para mim, aquela responsabilidade de estar colocando aquela informação que não era verdadeira à frente, né? Então é isso que tem que cuidar. No começo em março, né, no começo do semestre da pós-graduação, a gente estava num dia lá com o PPG Conte, e daí o pessoal, a gente estava falando em APUD, e um dos exemplos que os alunos trouxeram eles foram apresentar o trabalho num evento na Serra Gaúcha, ali. E a pessoa que estava apresentando, estava dizendo, olha, o fulano falou isso, isso, isso. E o fulano estava ali na banca, né, de apresentação do trabalho. E a pessoa fez a apresentação e depois o autor disse, olha, eu não disse isso, né? Não foi isso que eu quis dizer no trabalho que tu está colocando aqui. Então, esse cuidado, né, que a gente Sim, tem. isso foi o... Isso Vamos foi um dizer assim, evento ao vivo ali. Normalmente isso não acontece, mas não, isso se traduz isso é uma muito coisa na hora que a gente né? está escrevendo, né? O que está acontecendo ali? Por que aquilo não tá batendo direito? Não, Então, é e esse importante. exemplo foi Fala muito bem. legal esse dia, né? Que nesse exemplo, assim, porque, quer dizer, não foi legal lá para a pessoa que aconteceu isso, mas eu digo assim, para a gente ver que isso não é bobagem, né? Tipo assim, pode realmente um dia acontecer, né? Pode não ser assim ao vivo, mas pode ser até ter que fazer uma retratação depois, porque o autor lá pode dizer, pode te mandar por escrito, dizer, ó, tu publicou lá um artigo, um trabalho, dizendo que eu falei uma coisa e eu não falei, né? Uhum. Então, isso foi bom. Essa questão. Ai, caiu aqui para mim o áudio da Lilian. Bom, vamos continuar aqui. Desculpa, Vivian, Tá, essa pode não, é falar. questão. Eu bati aqui, fechei o microfone. A Tá. questão de retratação, né? Acho que foi essa semana ou na semana passada, eu estava numa aula e o professor estava falando que o artigo que mais. Foi essa semana, na segunda-feira. Que o artigo mais citado, né, nas áreas lá da bioquímica é uma retratação. É o pessoal falando que ele fez errado, que não era aquilo ali que ele estava fazendo. Né? Então, isso também, pelo que a gente quer ser conhecido, né? A gente quer ser conhecido pelos acertos e não pelos erros, né? O professor ele é da área da bioquímica e daí ele estava retratando lá que o artigo mais citado na área que eles estudam é uma retratação. Então ele é conhecido, aquele autor ele é conhecido pelo erro dele. Então, aí já são situações mais trágicas disso, né? Mas, claro, nós não queremos chegar nesse ponto, mas é só para alertar, né? A gente melhora a gente procurar o autor original. E a gente lá na biblioteca pode ajudar vocês quando vocês precisarem, tá? Aqui, então, depois de visto todos esses critérios, então, a gente fez uma análise do documento nessa questão de qualidade, né, das informações, a gente vai fazer uma análise física aqui, né, o que aquele documento me apresenta. Nesse caso aqui, ó, tá todo bonitinho, título, resumo, palavras-chave. Eu tenho que saber identificar esses elementos, né, o que eles significam. Ali a questão de que se aquela estrutura vai estar bem organizada, né? Tem uma introdução, tem a metodologia, ele apresenta a metodologia, os materiais, os resultados, as conclusões, tudo isso, né? Porque isso também vai facilitar a minha vida, né? Na hora que eu tiver um resultado lá de 500 artigos para selecionar, se eu conseguir identificar claramente onde é que estão os tópicos que eu preciso, isso vai ser muito mais tranquilo de eu conseguir selecionar o meu documento. E é importante que, no momento que eu escrevo também, eu pense isso, né? Que eu consiga estruturar o meu trabalho de uma forma que esteja muito fácil de que os leitores identifiquem, porque se eles conseguem identificar o que eu estou colocando ali, eles podem também citar o meu trabalho, se ele está bem claro nesses aspectos. Aqui, então, uma análise mais detalhada, né? Se o documento responde às questões do meu trabalho, porque, assim, daqui a pouco
a gente precisa verificar, mesmo que eu tenha achado interessante um trabalho, eu preciso ver se ele tem, né, se ele vai fechar lá com o que eu estou propondo no meu trabalho, com os meus objetivos. A informação do texto é superficial, é mais aprofundada, se é um ponto de vista, uma opinião, ou se realmente é um resultado de um estudo, né, isso são coisas ali que é questão que a gente já viu, né, de confiabilidade. As referências do texto contêm documentos que podem complementar a sua pesquisa, se a gente falou lá no início, né? Dá uma olhada nas referências, daqui a pouco tem, né, documentos que a gente pode também estar buscando a partir das referências. As informações contidas no texto indicam novos tópicos ou palavras-chave sobre o assunto também, prestar atenção, né, daqui a pouco ali nos resumos, né, dos autores vai ter novos termos, né, vai ter outros aspectos que a gente também pode pensar em utilizar para na nossa pesquisa. Bom, até aqui, né, então seriam esses os passos, assim, iniciais ali, né, da pesquisa, de até a gente ir até onde buscar e identificar o que a gente vai usar. Na semana que vem, nós vamos, não sei se é semana que vem, não, nós não temos ainda marcado, eu acho, com a professora Márcia, um segundo momento, mas geralmente a gente, depois, talvez mais para o final do semestre, a gente vai ter um segundo momento, que é com as referências e citações, que seria a parte de usar esses documentos, né? Então, essa parte aqui que a gente falou, isso tudo que a gente falou hoje, vocês podem ver que sempre tem o processo de iniciar ali a busca, a pesquisa, mas sempre avaliando, né? Estou sempre avaliando, meus termos estão legais, as fontes que eu estou buscando são fontes que eu poderia ampliar ou não, ou daqui a pouco o que eu encontrei, o que eu encontrei é relevante ou não é, eu preciso melhorar, preciso alterar. Então, é isso aí, né, que a gente tem que pensar nesse processo de pesquisa que é uma construção, né, a gente não vai, assim, começar a fazer tudo certinho, bonitinho, e já vai estar tudo pronto. É uma construção, né, um aprendizado também, e por enquanto, assim, será daqui a uns 45 dias a nossa de referências e citações que a gente vai trazer também. E aqui estão os nossos contatos da biblioteca, o e-mail, Facebook, YouTube, Instagram, também o site do Super 8, site das bibliotecas da URGS, que tem diversas informações sobre todas as bibliotecas da URGS, né? E o site da nossa biblioteca, para vocês, se quiserem algum auxílio aí nesse processo de pesquisa, a gente pode auxiliar, até também para conseguir os documentos e tudo, a gente fica à disposição. Alguma dúvida, alguma pergunta? É sempre importante, né, quando vocês trazem alguma dúvida, que a gente consegue perceber, né, se realmente... Às vezes a gente falou 1h30 aqui e não era bem aquilo ali, ficou faltando algum ponto que vocês tinham interesse. Então, esse é o momento. Eles são tímidos. Mas, realmente, tipo assim, ficou muito boa a apresentação de vocês, Lilian, Vivian. Cada vez vocês me surpreendem mais. Muito, muito, muito boa mesmo. Eu acho que para as perguntas a gente pode parar a gravação, que daí, quem sabe, eles se animam. Então, tá, não está mais sendo gravada. E aí, gente?